Amém. Então, a palavra do Senhor que nós vamos estar falando esta noite é: não coloque limites para o seu milagre. Essa palavra ela se encontra no livro de 2 Reis, capítulo 4, versículo do 1 ao 7. Aqui uma palavra conhecida das irmãs, né? Quantas vezes nós ouvimos essa palavra falando da viúva, né? E a multiplicação do azeite. Então vamos para a palavra do Senhor. Ora, uma dentre as mulheres dos filhos dos profetas clamou a Eliseu, dizendo: Meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que o teu servo temia ao Senhor. Agora acaba de chegar o credor para levar-me os meus 2 filhos para serem escravos. Perguntou-lhe Eliseu: Que te hei de fazer? Diz-me o que tens em casa. E ela disse: Tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Disse-lhe ele: Vai, pede emprestadas vasilhas a todos os teus vizinhos, vasilhas vazias e não poucas. Depois entra e fecha a porta sobre ti e sobre os teus filhos. Deita azeite em todas essas vasilhas e põe à parte a que estiver cheia. Então ela se apartou dele, depois, fechada a porta sobre si e sobre seus filhos, lhes chegavam as vasilhas e ela as enchia. Cheias que foram as vasilhas, disse ao seu filho: Chega-me ainda uma vasilha. Mas ele respondeu: Não há mais vasilha nenhuma. Então o azeite parou. Veio ela, pois, e o fez saber ao homem de Deus, e disse-lhe ele: Vai, vende o azeite e paga a tua dívida, e tu e os teus filhos vivei do resto. Glória a Deus. Então, a palavra do Senhor falando de uma viúva, né? As irmãs sabem que uma viúva, ela se sente desamparada. Seu esposo tinha morrido, mas ele deixou dívidas. E é muito difícil, né? Nós estamos com dívida e a pessoa vem, cobra, fica cobrando na nossa porta, nós não temos como pagar. E aqui, a viúva, nessa época, os credores levariam seus filhos como escravos. Mas a viúva, ela foi até o profeta. E uma coisa interessante que ela lembrou que o esposo morreu, mas ele temia o Senhor. Então, quando ela foi falar com o profeta, ela já foi e falou, ele temia o Senhor, nosso Deus, ele tem que fazer alguma coisa, né? Igual aquele versículo que tem, lembra-te de mim, Senhor, e das coisas que eu tenho feito pela tua casa. Então, quando nós fazemos algo para o Senhor, quando nós trabalhamos para o reino do Senhor, quando nós passamos uma dificuldade, não é uma afronta a Deus, porque o nosso Deus não é para ser afrontado, ele é soberano. Mas nós podemos, a palavra é reivindicar. Eu reivindico de Deus. Por quê? Senhor, eu trabalho para o Senhor. O Senhor, ele é um bom pagador. E eu trabalho para o Senhor. Seja que nós estamos fazendo live, célula, e ora,
e trabalha na igreja também, na igreja local. Eu não tenho vergonha de falar, muitas das vezes eu limpei a minha igreja. E quando eu ia limpar a minha igreja no meu dia, eu limpava junto com o meu filho pequeno. Eu dava um pano para ele, falava para ele limpar todas as cadeiras da igreja, e eu estava limpando o chão, e eu falava para ele: vamos fazer, meu filho, porque é para o Senhor, e o Senhor nos recompensará. Então, às vezes a gente não quer nem fazer algo para o Senhor, uma coisa muito simples. Uma coisa de limpar o templo. O templo é a casa de Deus, ele tem que ser limpo, cheiroso, para receber os irmãos, para receber a nós. Mas muitas das vezes, nós, como pessoas, falamos: ai, você acha que eu vou limpar? Ah, eu não limpo nem minha casa, eu pago para limpar. Você acha que eu vou limpar a igreja agora? Limpa, irmã, limpa. Limpa, mas limpa com coração humilde, limpa feliz. Limpa com felicidade a casa de Deus. Tudo que você fazer para o Senhor, você vai ganhar em uma porção que você nem imagina. Tudo que você faz para o reino. E aqui a viúva falou: o meu esposo, né, o teu servo, que é o esposo dela, ele temia ao Senhor. Então, o que que ela fez? A viúva, ela foi se aconselhar. Ela se aconselhou com qualquer pessoa? Não. Ela se aconselhou com o profeta. A palavra do Senhor fala, irmãs. Vamos aqui. Segundo Crônicas 20:20. Vamos lá para a palavra de Deus. Segundo Crônicas 20, capítulo 20, versículo 20. Peraí, deixa eu ver se é segundo 20. Peraí, não, acho que não é segundo Crônicas, não, peraí. Acho que é primeiro Crônicas. Não tem. A palavra de Deus, não sei, eu coloquei como segundo Crônicas, mas 20:20 não é. A palavra de Deus falando que nós temos que crer nos nossos profetas e prosperareis. E essa palavra vem aqui de encontro à viúva, que ela foi até o profeta Eliseu, ela foi se aconselhar com ele. E Eliseu, ele deu uma direção para ela. E essa direção, ela acatou aquela direção, ela obedeceu, e Eliseu falou: o que que você tem? Ela falou: eu só tenho uma botija e um pouco de azeite. Às vezes, para o nosso milagre acontecer, nós precisamos dar alguma coisa que nós temos para iniciar esse milagre. Ah, mas ela tinha azeite, eu não tenho nada para oferecer aqui para o milagre acontecer. Você tem sua adoração, você tem seu jejum, você tem seu louvor, você tem a sua oração, você tem algo para oferecer, você tem muito mais que isso, você tem a sua entrega. Ah, mas eu preciso viver um milagre, mas eu estou segurando aquele. Eu não consigo resolver. Já tentei várias vezes, na força do meu braço não consigo, mas eu estou presa a ele. Eu estou segurando aquele milagre. Então a viúva, ela deu o azeite como parte para que o milagre acontecesse. Você
tem alguma coisa para que você possa oferecer para o Senhor para que Ele faça o milagre? Ah, eu preciso do milagre lá na minha vida, na vida do meu filho. Ah, mas o que que eu vou dar? Entrega ele para o Senhor. Se você entregar, é parte para que aconteça o milagre. Não aconteceu ainda porque às vezes você entrega, retira, entrega, retira. Ah, hoje eu entrego, amanhã eu falo, ah, Senhor, eu tiro. Então aí o milagre não acontece. E o que que aconteceu? Eliseu falou: pede as vasilhas vazias. E não é pouquinho, não. Por quê? O milagre não tem. Milagre não tem limite. Eu preciso. Nós não. Às vezes nós precisamos de um milagre. O milagre é algo, já está falando, se é milagre, porque eu não posso fazer. Deixa que o dono do milagre faz. Agora, então, eu vou pegar poucas vasilhas? Não. Ele falou: pega vasilhas e pega bastante. Não pega pouco, não. Todas as vasilhas que você conseguir. E daí, entra dentro da sua casa você com seus filhos. Quem que participou desse milagre? Eliseu, Deus, os vizinhos participaram também. Por quê? Porque as vasilhas, elas veio do vizinho. Será que o vizinho sabia a situação atual da viúva? Será? Os vizinhos, com certeza, sabia que o marido tinha morrido. Será que os vizinhos via esses credores vir na porta dela? Todo dia batendo na porta para receber? Será que os vizinhos via essa situação? Mas os vizinhos contribuíram para o milagre, com as vasilhas. Mas por que que Deus não fez o milagre lá fora? Imagina, tá lá fora, todas as vasilhas no meio do quintal, no meio da rua, na calçada, e a viúva, que aqui não fala o nome dela, colocasse um pouquinho de azeite, porque cada vasilha tinha que ter um pouquinho daquele azeite, para que o milagre acontecesse. Então, ela teve que dividir o azeite que ela tinha, uma gotinha em cada vasilha. Então, poderia acontecer esse milagre extraordinário lá na rua? E daí os vizinhos tudo olhando e falando: nossa, como que aconteceu isso? Encheu todas as vasilhas. Se acontecesse isso, ia ser extraordinário, os vizinhos iam acreditar. Mas o Senhor, ele não pediu. A ordem do profeta, direcionado por Deus, entra dentro da tua casa. Entra lá, fecha a porta. Quando nós fechamos a porta da nossa casa, com a nossa família, isso é privacidade. O que Deus está querendo falar aqui? O milagre não vai acontecer lá na rua. O milagre vai acontecer dentro da tua casa, é particular. O milagre que você está pedindo para o Senhor é particular. Às vezes nós falamos, porque quando eles emprestaram as vasilhas, eles não falaram para que eles queriam a vasilha, né? Eles emprestaram simplesmente. Muitas das vezes você precisa viver um milagre, seja em qualquer área da sua vida. Mas, por outro lado, você fala para a pessoa que não tem a mesma fé que você. E a pessoa te desanima a ponto de falar: ah, você acha que vai acontecer isso? Você está sonhando demais. A pessoa não vive a tua fé.
e você fala, a pessoa joga um balde de água fria. Será que se falasse para os vizinhos que era para que ia acontecer ou que o profeta deu essa direção, será que os vizinhos acreditariam? Não sei se eles acreditariam, mas o milagre ia acontecer. Mas o milagre era dentro de casa, era particular, era na família dela. O milagre não é na casa do vizinho, o milagre é dentro da sua casa. O que você tem pedido para Deus que ainda Deus não fez? O Senhor está falando. Vai acontecer um milagre dentro da sua casa. Eu tomo posse do meu milagre também, em nome de Jesus. Vai acontecer dentro da sua casa. E por que que os vizinhos contribuíram? Aonde entra aqui os vizinhos? Em 1 Timóteo, deixa eu ver se está certo agora. 1 Timóteo 2, deixa eu ver aqui, 1 Timóteo 2. 1 Timóteo 2, versículo 4 ao 6 fala: o qual deseja que todos os homens sejam salvos e chegue ao pleno conhecimento da verdade, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, o qual se deu a si mesmo em resgates por todos, para servir de testemunho a seu tempo. Por que que os vizinhos também estavam participando? Porque depois que aconteceu o milagre, os vizinhos ficaram sabendo dessa multiplicação. E que ela poderia vender o azeite, já que o azeite ele era precioso, era uma moeda preciosa, vendia, pagava as dívidas, trocava o azeite por outros alimentos nessa época. Então, se tinha vizinho ali que não era alcançado por Deus, a partir do milagre daquela viúva com seus filhos, os vizinhos passaram a crer. A salvação entrou na casa dos vizinhos. O Senhor fez o milagre, usou os vizinhos também ali na parte do milagre com as vasilhas, e os vizinhos ficaram sabendo depois. Eu creio que os vizinhos via tanta humilhação dessa mulher todo dia ser cobrada, mas os vizinhos viram que o Deus, porque aqui ela serve ao Senhor, senão não conversava com o profeta. E o esposo dela, que tinha morrido, era temente ao Senhor. E o Senhor não desampara seus filhos. Então a viúva, ela foi amparada. Ela foi amparada pelo Senhor, direcionada pelo profeta Eliseu. E nessa época aqui que estava acontecendo, o que nós podemos entender aqui que estava acontecendo nessa época aqui? Nessa época, é uma história, era uma época muito difícil quando aconteceu isso, em que Israel havia grande fome em todo o povo passava por grandes dificuldades. Foi nessa época que Eliseu veio a esse lugar, enviado por Deus. Então, acredito que os vizinhos, eles também estavam passando por situações difíceis. E eles não poderia também ajudar essa viúva. Porque naquela época uma viúva, ela não tinha nenhum amparo, né? Não é como hoje que uma pessoa, ela tem uma pensão,
né, se o esposo morre. Naquela época não tinha. Então, uma viúva era desamparada, ela era desprovida. E ali, os seus filhos que ficaram, esses que ia ser o provedor do lar dela. E se os credores levassem como escravo, o que ia acontecer com ela? Né? O que nós podemos aprender aqui nessa, né, uma reflexão, né, do que essa palavra o Senhor quis falar conosco? A primeira lição: homens que temem a Deus também fazem bobagem. Qual é a bobagem? Esse homem, ele contraiu dívidas, não sei por quê, mas ele colocou a família dele em risco, né? Contraindo dívidas. É o que eu estava falando agora lá na célula. Nós estávamos falando que hoje sexta-feira, a gente ora por finanças, portas abertas, causa na justiça. Nós estávamos falando que o Senhor tem que dar sabedoria para a gente lidar com as nossas finanças, porque às vezes nós temos um recurso na nossa mão, mas nós não sabemos lidar com ele. E por isso esse dinheiro não faz efeito na nossa mão. Então nós temos que pedir para o Senhor sabedoria todos os dias para lidar com tudo que o Senhor tem colocado nas nossas mãos. A segunda lição: a mulher sábia não se aconselha com qualquer pessoa. Ela foi buscar o conselho do profeta. Terceiro ponto: fechar a porta é um símbolo de isolamento, mas também de proteção. O que vai acontecer ali dentro pertence somente ao Senhor e àquela família. Quarto aprendizado dessa palavra: a multiplicação depende de uma matriz. Eu preciso de algo para gerar o milagre. Aqui foi o azeite, mas na multiplicação dos pães tinha o pão, tinha os 2 peixinhos. Então, o Senhor precisa que você entregue algo para ele para que aconteça a multiplicação. Quinto aprendizado, né, aqui. O milagre fica limitado ao alcance da nossa fé e pode ser medido pelo número de vasilhas que estamos dispostos a coletar. Se ela tivesse coletado mais vasilha, trazido mais vasilha, o azeite ia continuar enchendo as vasilhas. Mas quando ela falou que era a última, imediatamente o azeite cessou. Sexto aprendizado: ela passou a ser uma pessoa empreendedora, porque ela ia vender o azeite e pagar as dívidas. E sétima e última: se eu estou diante da dívida, que é o único tipo de escravidão, eu entrego a Deus o meu único recurso. Ali o dela era o azeite. Por isso que eu falei, o que nós temos para entregar? Em nome de Jesus, né? Mas que nós possamos ter aprendido aqui nessa palavra que o tamanho do seu milagre depende de você. Você não pode pensar que você não vai acontecer um milagre tão grande na sua vida. Porque você pode achar que é grande, extraordinário, mas como que você pode pensar pequeno diante de um Deus tão grande? Então, que você possa entender nesta noite que o seu milagre depende da tua fé, do tamanho da tua fé.
Olha, olhando para a situação, é só um milagre. Muitas vezes a gente pensa assim, né? Fala assim: ah, se eu olhar para a minha situação, só um milagre mesmo para resolver. Só um milagre. E você crê que esse milagre vai acontecer? Creia que o milagre vai acontecer. Eu tenho fé, eu tenho fé suficiente. Pode ser algo tão impossível, mas você está diante do Deus do impossível. O que é possível, eu faço. O que é possível, o médico faz. Mas o que é impossível é o nosso Deus. Ele é o médico dos médicos, ele é o advogado dos advogados e ele é o justo juiz. Então, eu não sei o que hoje você está precisando. Qual é o milagre que você precisa? Mas você creia. Creia, assim como essa viúva, ela foi buscar uma orientação do profeta. Não busque se aconselhar com pessoas que não têm a tua fé, que não serve o Deus que você serve, que não conhece as grandezas do teu Deus, porque vai jogar um balde de água fria. Você mesmo vai ficar desanimada. Mas se você buscar se aconselhar com uma pessoa que tem a sua fé, quando duas brasas elas encosta, pega fogo. Então busque sabedoria, busque se aconselhar com pessoas que têm a mesma fé que você. Pode ser o sonho. Eu tenho um sonho. O sonho meu é um sonho impossível. Nada é impossível para o nosso Deus. Lembre-se, nada é impossível para Deus, porque para Deus nada é impossível. Em nome de Jesus. É até aqui que o Senhor permitiu, nesta noite, que eu falasse. Espero que as irmãs tenham recebido essa palavra e que essa palavra ela venha entrar em nós e que ela venha trabalhar em nós, que ela venha mudar o nosso pensamento. Se eu tinha um pensamento pequeno, se eu tinha um pensamento de impossibilidade, que eu possa hoje mudar o meu pensamento, porque eu estou diante do Deus grande, do Deus Todo-Poderoso. Amém, irmãs? Amém, irmã Silvana, que Deus abençoe. Alguma irmã quer comentar sobre a palavra?